Bora lá. Essa aqui é a gravação do Parkinson, então não tem interação. Então vai ser mais um guia aí para quem perdeu a primeira parte. Conta da minha conexão. Então eu peço desculpas aí. Então agora vamos para a parte já de estudo, beleza? Então Parkinson, ele é uma síndrome caracterizada pela lentidão de movimentos, rigidez e tremor, e que ele é causado, né, pela disfunção dos gânglios da base, que fica lá no cérebro, tá? Então na explicação ocidental é porque a gente tem uma disfunção nos gânglios da base. Essa disfunção causa uma diminuição de dopamina e um aumento de acetilcolina. E que quando a gente tem isso, a gente gera, né, esse desequilíbrio, né, essa diminuição de dopamina, esse aumento de acetilcolina, gera a questão de tremor e de rigidez no nosso paciente. Segundo os estudos segundo os estudos ocidentais, mostrava que o Parkinson pegava entre 50 e 60 anos. Então essa era a faixa etária das pessoas que ficavam doentes. E o primeiro sintoma do Parkinson é o tremor das mãos, tá? Outra característica bem comum é que a face do teu paciente ela vai ficar com movimento sem movimento expressivo. Então pode ser que ele seja um pouco mais apático, sem energia, um pouco mais mumificado. Então essa é uma característica, digamos que importante quando tem um paciente com Parkinson vindo para você. Por conta do tremor, a caligrafia desse nosso paciente, ele também vai sentir o impacto. Hoje, agora sim, os estudos de hoje mostram que o Parkinson pode ocorrer antes dos 50 anos. Tá? Então, tem casos, né, que ocorre antes dos 50, então, em torno dos seus 35 anos, que é o padrão, né, das pessoas que eu vou te explicar as causas que a MTC fala e que dá essa explicação de o porquê que está acometendo pessoas mais novas. Então, como funciona na visão da medicina chinesa? Na visão da medicina chinesa, o Parkinson ele é similar à convulsão. Então aparece sob o sintoma de convulsão. E está sempre relacionado ao vento interno de fígado, que vocês já aprenderam na aula de ontem. O que é isso? Seria a falta, né, uma circulação, né, um desequilíbrio da circulação de Qi e Shui no corpo do nosso paciente. Ou seja, quando a gente tem falta de nutrição dos meridianos, músculos e tendões, pelo Jin e pelo Shui, causa o tremor do Parkinson. Então, toda vez que você está vendo, né, um paciente com tremor, é porque não está tendo uma nutrição correta de Jin e Shui no corpo do teu paciente, ali em meridiano, nos músculos e nos tendões. Tá? Então, esse é um ponto que a gente vai ter que equilibrar. Então, na MTC, esse é digamos que a fisiopatologia da medicina chinesa. Falta de Jin e falta de Shui. E na MTC tem 3 causas. E agora vocês vão entender melhor a questão de por que está pegando mais gente não, né? Pessoas mais jovens do que da faixa dos 50 a 60 anos. Primeiro item, o excesso de trabalho e o excesso de atividade sexual. Por quê? Porque o excesso de trabalho sem um repouso adequado e o excesso de atividade sexual vai desgastar a energia yin do rim. E que ela, deficiente, falha em nutrir o yin do fígado. Esse yin do fígado baixo gera um yang alto. Esse yang alto ele gera calor e vai ter um desequilíbrio no shui do nosso paciente. Então vai ter um desequilíbrio no sangue do nosso paciente. E que isso vai gerar um vento interno. E esse vento interno que causa o tremor. Então ele é uma consequência, tá bom? Então isso vem a médio e longo prazo, não é na hora que você vai ter. Mas se você começar a trabalhar isso antes no seu paciente, a ideia é que ele não tenha isso lá na frente, beleza? O segundo item é a má alimentação. Por que a má alimentação? Porque são alimentos, os alimentos que geram muco e se combinam com o fogo, né, com o calor, pode piorar a situação, né? Então, quais são os alimentos que geram muco? Fritura, alimento gorduroso, leite, derivados, massa também pode gerar muco. E quais são os alimentos que geram fogo, que geram calor? Geralmente os condimentados, os industrializados, os excessos de temperos, sal, pode ter também bebida alcoólica, né? E também a questão emocional. Então, essa questão emocional na alimentação é quando a pessoa come pensando no trabalho, ou ela come discutindo, ou ela come sem estar consciente no momento da alimentação, tá? Que eu falei na aula 2 também, beleza? Então,
Essas condições que eu acabei de falar para ti, associada ao vento de fígado, ela se torna mais comum nos idosos. Por quê? Porque tem o Parkinson, né? Associado, porque calma aí, o Parkinson vindo do vento de fígado, e ele é comum nos idosos porque nos idosos eles têm a deficiência de Gin, beleza? Então o Parkinson ele é mais comum nos idosos por conta do vento de fígado e por conta que os idosos têm deficiência de Gin, tá? E aí, por essa deficiência de Jing, vai diminuir a questão do yin do rim, né? A energia do rim desse nosso paciente. Essa deficiência do rim vai causar uma deficiência do yin de fígado, que vai subir o yang de fígado e que ocorre o Parkinson. Então, por isso que os idosos, né? Eles são mais, digamos que mais vulneráveis, eles são mais propensos a ter o Parkinson, por conta dessa deficiência de Jing, tá bom? Tranquilo até aí? Só que, como a gente pode ter, nos dias de hoje, uma má alimentação e um trabalho em excesso e atividade sexual em excesso, isso faz com que os jovens também tenham um Parkinson lá na frente. E aí tem o terceiro item, a terceira causa do Parkinson pela MTC, que é o estresse emocional. Aqui são todas as questões emocionais. Então, raiva, frustração, ressentimento, causam essa subida de yang no fígado e com o período, né, que não for tratando, vai gerar esse calor. Esse calor causa um movimento desequilibrado do Shui no corpo do nosso paciente e que isso vai causar o vento interno, e esse vento interno vai causar o tremor. Tá? Então, na visão da MTC, né, da medicina chinesa, uma pessoa que trabalha demais, que não descansa, que se alimenta mal, que passa por grandes níveis de estresse, estão sujeitas a desenvolver a doença de Parkinson. E foi o que eu repito e falo novamente. Vai ser mais comum daqui para frente ter pacientes que sofram de Parkinson, tá? Ou Alzheimer também, que foi da aula de ontem, vocês viram que é um conjunto de situações, tá? Você não tem da noite para o dia, você começa a adquirir isso de acordo com os seus dias de vida. Então, no momento que você começa a controlar esses itens, né? Então o tratamento seria controlar esses itens, a questão da alimentação, a questão da atividade física, a questão do equilíbrio, né, de atividade física, atividade de trabalho, e atividade sexual e da alimentação, e do padrão mental, do padrão emocional. Tudo isso já te previne a ter problemas neurológicos lá na frente, tá bom? Então ainda dá tempo. Se tu ainda não tem, então ainda dá tempo de prevenir, beleza? Então quanto mais tempo você postergar e ficar envolvido com essas causas, mais fácil do paciente ter doenças neurológicas, não só doenças neurológicas, né, mas mais vulnerável ter a saúde atacada por algum problema, beleza? O tratamento do Parkinson na síndrome energética é eliminar esse vento interno e diminuir esse tremor, tá? Quais são as técnicas? As técnicas que eu usei, deu bom, deu resultado, eu vou passar aqui para vocês. Primeiro é a acupuntura ou acupressão. Esses pontos que eu vou passar para vocês é para expelir o vento, tá? Então BB20 é um ponto, né, que é a porta do vento, o IG11, o TA5, o BB34 e o F3. São pontos que esperem o vento. Se o paciente tem tremor no braço, tu vai usar esses pontos aqui, ó, IG11, IG10, TA5 e IG4. Se for na perna, vai usar esses pontos aqui, ó, estômago 31, BB31, E36, BB34 e E41. Joia? Na aurículo, fígado, coração, baço, tronco cerebral e fígado e ânus. Joia? E aí, na região onde está tendo tremor, mão, perna, dedo, né, dedo do pé, joelho, né, aí você vai colocar a região que está sendo afetada. Fito e dieto. A gente sabe que os pacientes que sofrem de Parkinson, eles não podem ter, né, o excesso de umidade, né, o excesso de alimentos quentes e o excesso de alimentos úmidos. Então a gente vai ter que ter um ponto de equilíbrio. Então, uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. Então a gente vai pedir para ele evitar os alimentos quentes em excesso. Então ele pode se alimentar, só que evitar o excesso desses alimentos, que são bebidas alcoólicas, pimenta, gengibre, alho, canela, anis e noz moscada. Tá? Ele pode comer, só que ele tem que ter o equilíbrio desses alimentos. Os alimentos úmidos, né, que geram umidade, que geram muco, umidade, ele vai ter que evitar o excesso desses alimentos. Leite e derivados, banana, fritura, gordurosos, tá? Industriais
que pega um pouquinho de calor, de úmido, condimentados. Então, todos esses alimentos ele vai ter que evitar o consumo. Se possível, evitar o consumo. Ah, não consigo não comer, diminui e tenta comer menos possível. Beleza? Eu sugiro, que eu recomendei para os meus pacientes, corta tudo que é industrial, tudo que é condimentado e que não é natural. Tudo que for natural, em equilíbrio. O resto que não é natural, se possível, cortar. Beleza? Daí tem uma outra técnica que é a terapia de crânio-puntura, né? Que eu usei, deu bom, eu vou passar aqui para vocês. É a crânio de Yamamoto, tá? Ela ajuda muito e tem resultados muito bons em questões neurológicas. Aqui, quais são os pontos que eu usei para Parkinson? São os pontos cerebrais. Então, é cérebro, cerebelo e gânglios à base. Tá bom? Então, esses pontos, para quem tem Parkinson, tem que ser trabalhados bilateralmente. Tá joia? Funcionou para mim. Então, eu estou passando aqui para vocês. Agora, a gente vai falar dos padrões energéticos. O primeiro é a deficiência de Qi e Shui. Quais são os sintomas para esse paciente? Ele vai ter um tremor demorado de um membro, a face vai ser pálida amarelada, a expressão facial ela vai ser fixa, né? Aquela expressão mumificada. Ele vai ter falta de vontade de falar, porque não tem energia, né? Ele vai ter rigidez na região do occipito, na região da nuca, no pescoço. Ele vai ter cãibra nos membros, dificuldade em se movimentar, em andar, né? Ele vai ser meio descoordenado, desordenado, meio andar de bêbado, tontura, visão borrada, transpiração que piora com o movimento. Se for avaliar a língua, língua pálida, inchada, trêmula e denteada, e o pulso fino. Beleza? Aqui é bem comum ter a deficiência de Shui em baço, pâncreas e fígado. Tá joia? Tratamento, tonificar o Qi, né? Se ele tem deficiência de Qi, vamos ter que tonificar o Qi. Se ele tem deficiência de Shui, vamos ter que nutrir, né? Dar nutrição, né? Tonificar o Shui. E se o Parkinson ele vem de vento, a gente tem que expulsar esse vento. Quais são os pontos? E36, BP6, CS6, VC4, F8, bexiga 17, VB39 e VB34. Aurículo, baço, pâncreas, coração e fígado. Tá bom? Você pode usar até um pouquinho de rim se quiser, não tem problema. Segunda síndrome energética, muco da digestão. Então esse vem da alimentação, da má alimentação. Sintomas do nosso paciente. Ele vai tender a ser obeso, tender à obesidade, vai ter sensação de peso no corpo, cansaço extremo, expressão facial mumificada, falta de vontade de praticar atividade física, sensação de opressão no tórax, boca seca, transpiração, tontura, vai ter tontura, ele pode ter um escarro amarelado, ele pode ter rigidez no pescoço, rigidez na região das costas, ele pode ter tremor, ele tem um tremor, só que esse tremor ele pode ter e para, pode ter e para, então é um tremor que pode ser parado, né, cessado, beleza? A língua dele vai estar vermelha, revestimento amarelo, pegajoso, o pulso encorda, fino e rápido. Tratamento, óbvio, né? Eliminar o muco, eliminar o calor e eliminar o vento. Tá? Pontos que a gente pode usar: estômago 40, estômago 8, vesícula biliar 13, vasoconcepção 12, bexiga 20, bexiga 21, BP6, BP9 e F3. Na aurículo, baço, metabolismo, glândulas endócrinas, pode usar um pouquinho de coração, pode usar um pouquinho de fígado. Na dieta, alimentos que removem o muco, como gengibre, hibisco natural, anis, erva doce, canela, orégano, tá bom? Para remover o calor, limão, laranja, pera, maçã, acho que só, isso. São esses itens que a gente consegue trabalhar. E de, como, né, observação, né, uns fatos gerais que eu vi e que funcionou para mim, que eu vou passar de dica para você. Todo paciente que tiver síndrome energética que vem com muco, a gente precisa eliminar o fator, né, a causa, e fortalecer o baço. Por quê? Porque o baço ele tem a função de tirar, né, remover a umidade e o muco do nosso corpo. E quando ele ficar fraco, ele não desempenha essa função, e aí esse muco, umidade, ele toma conta do problema inteiro. Então, para fortalecer o baço, a gente vai usar esses pontos aqui, ó, BP2, BP3, bexiga 20 e bexiga 21, beleza?
E aí a terceira síndrome energética, deficiência de yin do fígado e do rim, que é o excesso de trabalho e o excesso de atividade sexual. De sintoma, o que a gente vai ver no nosso paciente? Ele vai ter uma constituição mais magra, ele vai ter tontura, zumbido, insônia, qualidade do sono horrível, então ele pode ter sonho, pode ter pesadelo, ele não vai acordar descansado no dia seguinte, transpiração noturna, inquietação mental, dor nas costas e nos joelhos, formigamento dos membros, rigidez no pescoço e nas costas, tremor na cabeça, os dentes vão estar cerrados, então ele vai morder, tá? Pode ser considerado um trismo ou até bruxismo. Ele vai ter um tremor prolongado de um membro e vai ter uma amplitude acentuada, tá? Então ele vai tremer grande, tá? Não chega a ser uma tetose, mas ele vai ter um tremor razoavelmente grande. Ele vai ter câimbra nos membros, ele vai ter um andar difícil, meio desorientado, meio desajeitado, ele vai ter uma expressão mumificada e memória fraca. Ele é considerado nessa síndrome, né, de deficiência do fígado e do rim, é considerado do tipo mais grave do Parkinson devido ao desgaste do rim. E isso pode fazer com que os tremores não parem, mesmo quando a pessoa está dormindo. Então, mesmo ela dormindo, ela vai estar com esse tremor ativo, tá bom? Fina, vermelha, sem revestimento, imóvel. E o pulso vai estar fino, rápido ou flutuante e vazio. Beleza? Para tratamento, a gente tem que nutrir o yin, né? Se ele está com deficiência de yin, a gente tem que tonificar o yin e tirar o vento dele. Então, quais são os pontos? VC4, R3, R6, bexiga 23, bexiga 52, baço pâncreas 6, bexiga 18, F8 e F3. Aurículo, rim, fígado e baço. Na dieta, você pode usar alimentos mais frios, né? Então você pode meter uma melancia, limão, banana, gergelim preto, o arroz, pode até usar frutos do mar, peixes, beleza? Então de pés gerar, né? Então para concluir o tema, o prognóstico ele é bom, tá? Quando a gente atua com a MTC ele é bom. A gente não consegue curar, reverter 100%, mas consegue melhorar em torno de 75% dos casos, que é perfeito, né? Então a gente consegue diminuir todos os sintomas, o tremor também, em 75% dos casos, independente do momento que o paciente esteja sofrendo com o Parkinson, independente do padrão energético. O que difere disso, né, é a questão de tempo. Então, para a primeira síndrome, pode levar em torno de 1 ou 2 meses. E para a terceira síndrome, pode levar em torno de 6 a 8 meses. Mas tem resultado. Então, se a gente aplicar MTC, a gente tem resultado. O tratamento, por ele ser intenso, provavelmente você vai ter que encontrar o teu paciente várias vezes por semana, em torno de 3, 4 vezes na semana, para ter esse tratamento mais assíduo, esse tratamento mais correto. Depois a manutenção uma vez por semana, só que o resultado mesmo, que você vai ver se o tratamento está funcionando, é em torno de 2 a 3 sessões. Na primeira sessão você não vai ver tanta evolução, mas entre a segunda e a terceira sessão você já vai ver que o tratamento está dando bom, tá? E aí, para fechar, né, em ordem de gravidade, do menor para o pior, né, do menos pior para o pior, a gente tem a deficiência de Qi de baço pâncreas e fígado. Esse aqui ele é parcialmente reversível e ele é considerado mais leve. Daí a gente tem o segundo tipo, que é do muco-calor. Aqui já tem uma deficiência agressiva de baço e tem uma dificuldade em eliminar o muco, né? Se o baço está deficiente, ele não executa, né, a função que ele tem que fazer. E essa deficiência de baço, se ficar postergando, né, o tratamento, pode evoluir para uma deficiência do rim, tá? Seja energética ou seja funcional. E a terceiro item, né, a terceira síndrome, que é a mais grave, é a deficiência do fígado e do rim. Esse é o tipo mais comum entre os idosos, por conta do desgaste, né, já do rim. E aqui é importante fazer um tratamento com fito, que deu bom para mim, que eu vou sugerir para vocês, que é o Liu Wei Ti Huan, tá? Que é o fito, acho que é dos 6 guerreiros, que é bom para a deficiência do yin do rim. Ou seja, para a deficiência do yin do rim, esse é o melhor fito que você pode sugerir para o teu paciente. Beleza? Então, essa é a aula de Parkinson, de forma geral. Então, assiste essa aqui que vocês estão assistindo, vocês acabaram de assistir, e assiste também a outra que tem as dúvidas que o pessoal mandou. Beleza? Então, qualquer dúvida, me escreve e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.